E aí, seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício, do Sem Clubismo FC, galera. Então, rapaziada, hoje temos mais um vídeo analisando os jogos aqui no canal. E a partida que vamos analisar hoje é Botafogo versus Vasco, jogo que aconteceu ontem no estádio Newton Santos, válido pela Copa do Brasil, no qual o Botafogo venceu por 1 a 0 o gol do Matheus Babi. Já separei os melhores momentos dessa partida para nós assistirmos e analisarmos juntos, vermos quais foram os acertos do Botafogo, quais foram os erros do Vasco e por que o Botafogo conseguiu sair vitorioso desse confronto. Então, cara, vai deixando o seu like aí embaixo se você curte esses vídeos de análise aqui no canal, é muito importante o seu like. Também já aproveita e me segue no Instagram que tá aparecendo aqui na tela, @malfrãofc. Pode me mandar a sua mensagem lá, sua sugestão de vídeo que eu vou estar atento, sempre lendo. Fechou? E se você quer comprar a camisa do seu time de coração em uma loja totalmente confiável, no qual você pode ter certeza que o produto vai chegar até a sua casa, acesse esse Instagram que está aparecendo aqui na tela, @footshops, e que também está no primeiro link da descrição. E agora sim, bora analisar Botafogo versus Vasco. Então, galera, Botafogo versus Vasco, jogo no estádio Newton Santos. O Botafogo já no início da partida deu um calorzinho ali no Vasco, tava tentando marcar o gol já ali antes dos primeiros 10 minutos, só que acabou não conseguindo, né, rapaziada. O Botafogo, por mais que tivesse mais presença no campo ofensivo, jogasse povoando mais o campo de ataque, não estava conseguindo criar chances claras de gol. O Vasco estava, como sempre, com o Martim Benítez sendo seu principal jogador. Olha essa bola que o Benítez enfiou para o Cano. Cano perdeu o gol, que não é muito comum dele, né? Perder um gol desses cara a cara com o Gatito, mas o Gatito acabou fazendo uma boa defesa. Thales Magno muito mal na partida, errando sempre o passe final. Todas as decisões que o Thales Magno tomou nesse jogo foram erradas. Realmente uma partida péssima do garoto do Vasco. O Botafogo teve esse cruzamento ali com o Nazário, depois, como eu falei pra vocês, depois dos 15 minutos do primeiro tempo, o Botafogo perdeu um pouquinho da sua força ofensiva, mas ainda tinha mais as ações no campo de ataque. O Vasco não estava conseguindo tocar a bola tão bem, o Vasco não estava conseguindo tocar a bola bem na intermediária do Botafogo. Então foi um primeiro tempo morno, o Botafogo um pouquinho melhor, mas o Vasco teve a chance mais clara no primeiro tempo. No segundo tempo, o Vasco teve essa jogada aí do Benítez, que ele cortou pro Thales. Se ele acerta o cruzamento pro Cano, fatalmente seria gol, mas o Thales estava errando tudo. O Botafogo tentando de fora com o Vitor Luiz. Essa foi a melhor chance do Botafogo no jogo, tirando a do gol, né? Um chute do Bruno Nazário perigoso, que o Fernando Miguel acabou fazendo a defesa. Fernando Miguel fez essa grande defesa, mas no lance do gol tem muita gente contestando ele. Teve também esse chute do Marcos Júnior, poderia ter entrado, foi uma bola realmente muito bem batida, ela pegou um efeito, olha lá. Olha o efeito que a bola pega, o Gatito achou que ela ia pra fora, mas quando viu já tava caindo dentro do gol, rapaziada. E aí o gol do Botafogo, cruzamento pro Matheus Babi, que foi lá, ganhou de cabeça da zaga do Vasco, o Iago Pikachu muito baixo, o Miranda mal posicionado e ficou fácil pro Babi, cabeceou, a bola foi no meio do gol, claro. O Fernando Miguel poderia ter feito a defesa, mas também não era uma defesa fácil. Se fosse, obviamente, um goleiro de alto nível, pegaria essa bola, mas era o Fernando Miguel, ele até relou na bola, mas a mão foi muito fraca. E foi isso, rapaziada, depois daquele gol ali do Botafogo. O Botafogo até teve algumas chances de fazer o segundo, mas nenhuma chance que fosse mesmo uma finalização. O Botafogo errou sempre, né, também na decisão final. E agora eu vou trazer pra vocês a minha análise do que eu achei desse jogo Vasco versus Botafogo, Botafogo versus Vasco. No início da partida, o Paulo Autuori veio com uma postura diferente do Botafogo, marcando em cima do Vasco, tentando roubar sempre a bola no campo ofensivo para criar ocasiões de gol. O Botafogo não conseguiu marcar o gol ali no início do jogo, teve bastante dificuldade de infiltrar na defesa do Vasco, mas mesmo assim era o dono das ações ofensivas. O Vasco, após os 15 minutos, após os 20 do primeiro tempo, conseguiu ter uma chance ali com o Cano, só que ele acabou não finalizando bem. O Cano, que é um jogador letal, um jogador mortal, que quando tá cara a cara com o goleiro dificilmente erra, ainda mais quando ele precisa dar apenas um toque na bola. Claro, poderia ter dominado, tava completamente sozinho, a linha de impedimento do Botafogo não funcionou, o Botafogo tava dando muita
liberdade também pro Martim Benítez criar jogadas desse tipo, dar esses lançamentos, que era onde o Vasco conseguia criar as suas jogadas de mais perigo. E por que o Martim Benítez tinha tanta liberdade assim no meio de campo? Porque o Honda e o Caio Alexandre não são jogadores de pegada, não são jogadores de marcação, eles são jogadores mais de construção. Então, como o Botafogo não tinha essa pegada tão forte na hora de marcar o Vasco conseguia circular a bola até com uma certa tranquilidade, mas não conseguiu marcar o gol. Na finalização mais perigosa ali do Cano, a bola acabou sendo defendida pelo Gatito Fernandes. O Botafogo o tempo todo no primeiro tempo tentava abrir o jogo, tentava abrir o campo, lançando bola dos seus zagueiros, da sua linha de 3 zagueiros, para os pontas. Alguns desses lances não deram tão certo assim, então no primeiro tempo o Botafogo acabou não tendo nenhuma chance clara de gol, mesmo tendo mais ações no campo de ataque. E no segundo tempo os times voltaram com propostas parecidas. O Vasco tinha essa ideia de sair jogando, de criar jogadas saindo do zagueiro até o atacante, mas as decisões finais dos pontas do Vasco, Thales Magno e Igor Catatal, não estavam sendo certas, eles estavam tomando a decisão errada. Então por isso, como o Vasco errava muito o último passe quando a bola não caía no pé do Benítez, ou até mesmo quando o Benítez acionava os pontas para eles darem o último passe para o Cano, as jogadas não estavam acontecendo, o Vasco não conseguia mais assustar o Botafogo. E o Botafogo, quando parecia que tinha perdido força no meio de campo, os jogadores já estavam um pouquinho mais cansados na partida, o Botafogo já não estava mais conseguindo pressionar o Vasco na saída de jogo. Foi aí que surgiu um lançamento do Gatito Fernandes pro Honda, aonde criou um buraco no meio de campo, porque com a saída do Felipe Bastos para a entrada do Bruno Gomes, aconteceu uma mudança de posicionamento no Vasco. O Marco Júnior era o primeiro volante, era o cara que protegia mais à frente ali da defesa, e com a entrada do Bruno Gomes, o Marco Júnior foi adiantado para ser o segundo volante, e o Bruno Gomes, em tese, era esse primeiro volante. Os dois jogadores ainda provavelmente não estão entrosados, eu acho que eles nunca jogaram juntos, assim, de fato, fazendo essas funções, e foi aí que o Botafogo conseguiu um espaço, o Honda conseguiu infiltrar entre as linhas do Vasco, deu um passe pro Bruno Nazário, o Marco Júnior tentou cortar, não conseguiu, depois o Bruno Gomes aí ele ficou cercando, marcando ninguém. Bruno Gomes mais uma vez entrou muito mal na partida, é um jogador muito difícil de você encaixar em um esquema no qual ele vai dar certo, porque é um cara pesado para marcar, um cara lento para recompor, e um jogador que dá muito passe pro lado, não dá o passe vertical, o passe que faz o jogo acontecer. Então por isso o Bruno Gomes entrou muito mal mais uma vez, e foi aí que surgiu o gol do Botafogo, em meio a essa mudança de esquema do Vasco, em meio a essa mudança de posicionamento dos jogadores. A bola foi cruzada pro Matheus Babi, o Miranda estava mal posicionado, o Miranda que fez uma grande partida, você pode falar, cara, o Miranda estava ganhando todos os confrontos dos jogadores do Botafogo na bola rasteira, mas na bola aérea é bem complicado. O Matheus Babi tem 1,91 e o Miranda tem 1,81, então são 10 centímetros de diferença. E como a bola do Bruno Nazário foi alta, foi uma bola sem peso, só pro Matheus Babi chegar e testar mesmo, ficou bem difícil do Miranda e do Iago Pikachu, que são bem mais baixos, disputarem a bola com ele ali no jogo aéreo. O Matheus Babi cabeceou, a bola foi no meio do gol, o Fernando Miguel até chegou a tocar na bola, como eu já disse. Como eu já disse pra vocês, se fosse um goleiro de alto nível, do mais alto nível mesmo do futebol brasileiro ou do futebol mundial, teria feito a defesa sim naquele lance, mas o Fernando Miguel acabou deixando a mão mole, a bola bateu na mão dele. Eu não coloco como falha porque era uma bola difícil, mas também coloco como uma bola defensável, poderia ter defendido. Se tivesse defendido, claro, seria uma grande defesa, a defesa do ano e tudo mais, só que não defendeu. E após esse gol, o Vasco tentou se lançar ao ataque, mas aí o que fez o Ramon Menezes? Colocou o Bruno César, colocou Ribamar no time também do Vasco, colocou o Gabriel Peck, que são jogadores que a torcida já conhece, o torcedor já sabe que não dão certo, são jogadores que erram muito, jogadores que têm medo de jogar, que não conseguem criar jogadas, não conseguem desenvolver jogadas, tabelas, situações de jogo. Então ficou muito fácil para a defesa do Botafogo marcar um ataque com Bruno César, Ribamar, Gabriel Peck e o Thales Magno em um péssimo dia. O Vasco não tinha condições de empatar aquela partida, poderia empatar, claro, numa jogada de bola aérea, numa bola vadia, algo assim do tipo. Porque, rapaziada, com jogada criada, toque de bola, tabela, ultrapassagem, era impossível o Vasco fazer um gol com esse ataque que o Ramon Menezes deixou em campo na reta final da partida. Aí a justificativa do Ramon vai ser que o Benítez estava cansado, que o Cano estava cansado. Cara, o Benítez não é nenhum veterano, é um jogador que tem, se eu não me engano, 26, 27 anos, então eu não entendo esse cansaço todo do Martim Benítez. Por exemplo, o Felipe Bastos pode jogar todos os jogos, o Iago Pikachu pode jogar todos os jogos, mas o Martim Benítez sempre tem que ser poupado, e ele também acabou tirando o Cano, o homem gol do Vasco, e a partida acabou, a partir dali o Botafogo
virou o dono do jogo. O Botafogo poderia ter ampliado se tivesse decidido melhor alguns contra-ataques, tivesse conseguido elaborar melhor algumas jogadas para os seus atacantes, poderia ter ampliado essa vantagem e o Vasco sairia com prejuízo muito grande. O Botafogo foi um pouquinho superior na partida e essa superioridade ficou no placar, mas no geral o jogo foi ruim. Claro, rapaziada, o jogo do final de semana foi muito mais agradável de você assistir, um jogo com muito mais chances, muito mais movimentado, mais aberto. Esse jogo de ontem foi muito mais estudado, você já pensando no jogo da volta, de que era um jogo de 180 minutos. Mas parabéns ao Botafogo, parabéns ao Matheus Babi, que mais uma vez marcou, mais uma vez está se destacando e mostrando que é realmente melhor do que o Pedro Raul. Pelo menos está vivendo um momento melhor do que o do Pedro Raul e está merecendo mesmo essa vaga como titular do Botafogo. E galera, se vocês curtiram esse vídeo de hoje, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Eu vou ficando nessa, por hoje é isso, grande abraço do Francesco, é nóis e fui!